Sejam bem-vindos então a mais um webinar promovido pela Income Markets. Hoje vou-vos falar de criptomoedas. Estamos a 18 de maio, depois 9h30 da noite, e espero que esta sessão, estimo mais ou menos que esta sessão dure aproximadamente uma hora, talvez um pouco mais, dependendo também das questões que colocarem. O som está desabilitado. Normalmente nas nossas sessões nós habilitamos o som, neste caso nos webinars que temos vindo a desenvolver, o som fica desabilitado para todos, mas podem colocar e devem colocar as vossas questões no bate-papo, que eu procurarei responder a todas as questões, ok? Portanto, antes de começar, ou antes de passar às apresentações, para quem ainda não nos conhece e quem não está ainda familiarizado com o tema, temos que passar uma questão legal pelo nosso disclaimer. Nós somos uma marca de educação financeira e o nosso objetivo é fomentar a literacia financeira da sociedade. Portanto, nós não somos uma empresa que faça qualquer tipo de atividade de intermediação financeira, não fazemos gestão de carteiras, não damos sinais, não vendemos sinais, não damos conselhos de investimento nem recomendações. Tudo o que vão ouvir aqui é a nossa opinião sobre determinados assuntos, neste caso as criptomoedas, é a nossa posição e fazemos-lo para fins educativos, apenas para fins educativos. Não contem com uma sessão em que vão aprender ou que vou vos dizer quais são as melhores criptomoedas para investir ou quais são os melhores, ou dar-vos alguma informação de maior relevância sobre um ou outro ativo. É natural e vai acontecer muito durante a sessão que me ouçam falar de um determinado ativo, de uma determinada criptomoeda. Vou falar de algumas. Algumas são, obviamente, basilares e que não podemos fugir aos nomes e até nos servem de bons exemplos, muitas vezes, para explicarmos um determinado conteúdo, mas não significa que seja um ativo bom para investir ou que seja uma altura boa para investir nesse ativo. Portanto, é apenas a utilização desses ativos como ou para fins educativos, portanto, para vos explicar um determinado conteúdo. Os webinars, normalmente, a Income Markets tem estes dois fundadores, eu e o Fernando Marques. Eu aqui do lado direito, o Fernando Marques do lado esquerdo. Hoje calhou-me a palhinha mais curta e por isso estou aqui à vossa frente para vos dar este webinar. No entanto, partilhamos este projeto que temos vindo a desenvolver de alguns anos para cá, com muito orgulho, e eu passo já a agradecer a presença aqui nestes webinars ao Fernando Marques, que também me proporcionou esta oportunidade de estar aqui. Hoje vamos então falar de criptomoedas. Vamos tentar passar aqui um pouco de como é que funcionam, como é que estão, como é que criaram, como é que apareceram, por que razão apareceram. De uma forma genérica, vou-vos tentar explicar os princípios básicos das criptomoedas. Vamos também falar de um tema que algumas pessoas já podem ter ouvido falar, mas que tem sido pouco badalado nos mídias, que são as moedas digitais dos bancos centrais. Portanto, vamos fazer ali um paralelismo sobre destas novas moedas e estes dois novos tipos de tecnologia. E vamos tentar, de certa forma, entrosar isso tudo depois na nossa análise técnica e na nossa análise fundamental para investimento nos mercados financeiros. Okay? Mais uma vez recordo que a indicação das moedas que nós vamos ter aqui é apenas para fins educativos, não quer dizer que seja um bom instrumento neste momento para negociar, não quer dizer que seja, ou que deixe de ser, é apenas porque são bons exemplos para podermos explicar os conteúdos. Portanto, qualquer pessoa nesta plateia acredito que já tenha ouvido falar em criptomoedas e dentro das criptomoedas que tenha ouvido falar especificamente na Bitcoin. A Bitcoin é de facto a primeira moeda a ser criada com este conceito de CryptoCoin.
Antes disso já existiam também outro tipo de moedas digitais, e trago já aqui um exemplo de uma moeda digital de um banco central, que, se bem se recordam, ou pelo menos os mais velhos recordam-se de ouvir este termo, ainda não atribuíamos, era de facto este tipo de conceitos ou este tipo de tecnologias. Portanto, não vamos confundir, temos as criptomoedas, que são moedas descentralizadas, já vamos falar mais à frente sobre isto, e temos as moedas centralizadas, as moedas digitais centralizadas, que são então as moedas dos bancos centrais. E eu trago aqui o exemplo do ECU, que era uma moeda que servia especificamente para criar uma plataforma de entendimento ou de cotação definida e não flexível entre as moedas dos vários bancos centrais da zona euro. Antes de passarmos à utilização do euro, existia então esta moeda que era negociada entre os bancos de forma a ter uma taxa fixa de conversão das moedas entre as pesetas e os escudos e as moedas que faziam parte da zona euro. Essa moeda deixou de existir, não tinha todas as características que têm agora as criptomoedas, já vamos ver aqui as principais características, mas foi o mote da utilização então de moedas digitais. Para falar de criptomoedas, vamos incidir nos temas da origem, falar um bocadinho sobre a segurança também deste tipo de ferramentas e deste tipo de ativos e o funcionamento e aplicabilidade desses mesmos ativos. Antes de vos explicar o que é uma criptomoeda, vou-vos dar aqui um enquadramento também histórico sobre a evolução dos meios de pagamento. Como sabem, inicialmente os pagamentos eram feitos com trocas diretas. A pessoa tinha um determinado bem e trocava com outra pessoa que produzia outro tipo de bem, fossem animais ou fosse um carpinteiro que fizesse uma coisa qualquer. Portanto, havia troca direta entre bens. Rapidamente houve a necessidade de criar qualquer coisa que desse para que essas trocas fossem agilizadas, porque muitas das vezes as pessoas que tinham um determinado bem precisavam de adquirir um bem a outra pessoa, e essa outra pessoa não tinha necessidade de adquirir o bem que elas produziam. E aí tornava-se difícil fazer a troca de bens, porque uma das entidades ou um dos lados não necessitava do bem da outra. E assim o conceito de moeda surgiu no século VII a.C. Eu já com o mesmo intuito, ou com o objetivo de resolver então esse problema criado pelas trocas diretas não serem muito eficientes. Na Idade Média também apareceu o papel moeda, que era em vez das pessoas carregarem o ouro ou as moedas de ouro, ou o que tivessem em sua posse que tivesse valor, depositavam-nos na altura nos ourivos. Normalmente eram as pessoas que tinham mais capacidade de guardar esses bens valiosos, e passavam uma declaração em como essa pessoa, especialmente para os mercantes, acontecia muito com os mercantes, em vez de andarem com o ouro de um lado para o outro e com as moedas de um lado para o outro, depositavam então esse dinheiro nesses ourivos, ou nesses que passaram a ser banqueiros, e eles passavam uma declaração a dizer: eu tenho deste fulano, eu tenho X de moedas, portanto, e podem aceitar este documento como válido, porque podem levantar o ouro ou os valores quando necessário. E assim evitava também os roubos pelo caminho e alguns dissabores que essa malta tinha nessa altura, especialmente porque os ladrões a meio do caminho dos mercantes não sabiam ler, portanto o papel moeda era excelente, porque o que lá estava escrito não interessava nada para os Robin Hoods que os roubavam pelo caminho. Entretanto, o Banco de Inglaterra, já muito mais recentemente, em 1694, introduziu pela primeira vez as notas, deixaram de ser as moedas cunhadas e as próprias moedas a terem um valor nominal ou valor facial
no material em que eram feitas, passaram a ter notas e o banco a garantir a validade e a garantir o valor dessas mesmas notas, e até que, como vos disse há bocadinho, em 1999 surgiram as primeiras moedas digitais, neste caso o ECU. Em 2007 surgiu então as bitcoins num processo, como podem ver, evolutivo, e não quer dizer que isto seja o futuro, não quer dizer que a bitcoin seja a moeda que vai prevalecer ou a moeda que vai se ingrar, mas as criptomoedas têm tudo para funcionar e para ser o futuro, tanto as criptomoedas como as moedas dos bancos digitais dos bancos centrais, dado o tipo de tecnologia e da evolução tecnológica que enfrentamos hoje em dia. Perdão. Ainda antes de passar às criptomoedas propriamente ditas, e eu estou a fazer uma série de parênteses para vos tentar enquadrar e a tentar-vos contextualizar também sobre esta temática, falar-vos um bocadinho do dólar e da forma como o dólar funciona. Em 1913, os dólares não são tão antigos como as moedas inglesas, como as notas inglesas, ou como moeda inglesa. Portanto, em 1913 foi criada a Fed e os dólares, a nota começou a ser impressa nos Estados Unidos como uma moeda forte e única. Na altura existiam várias e foi unificado esse mesmo tipo de pagamento e foi criado então este banco, a Reserva Federal, para controlar a emissão de moeda no país. E essa moeda era sempre indexada ao ouro. Ou seja, por cada nota que existia no mercado, ou que era posta em circulação, existia o mesmo valor em ouro na Reserva Federal. Vieram vários problemas, a Grande Depressão em 1929, então a Fed foi obrigada a imprimir tudo o que tinha, todo o ouro que tinha de reserva teve que imprimir o número de notas equivalente ao ouro que estava em reserva, não chegou, precisavam de mais dinheiro, precisavam de mais bazucas, de mais impressão, e então o presidente, em 1933, o presidente Roosevelt, ainda fez com que as pessoas tivessem que vender o seu ouro, os seus fios, anéis, o que fosse, tudo o que fosse bijuteria de ouro, à Fed, para que pudessem fundir, fazer lingotes e imprimir mais dólares. Também não chegou, tiveram que fazer ainda mais para resolver o problema económico, até que em 1971 o presidente Nixon resolveu o problema de uma vez por todas. Desindexou temporariamente o dólar da quantidade de ouro que tinham que ter em reserva. E essa desindexação temporária ficou até aos dias de hoje. E duvido que alguma vez seja retomada. Portanto, agora, para imprimir dinheiro, não precisamos basicamente de nada. Não precisamos sequer que exista ouro, que exista um valor. É emitida por simplesmente uma dívida, pode ou não ser cobrada, isso depois já não é sequer um tema para falarmos aqui, mas o que é facto é que hoje, para existir em dólares, já não precisa de existir uma base de valor para que se ponham a circular mais dólares. E quem diz dólares diz outra moeda qualquer. Trouxe o dólar aqui porque tem uma história um pouco mais consensual e mais lógica, e é mais fácil a nível de exemplo. Portanto, neste momento o dólar não é mais nem menos do que um compromisso, uma nota de dólar é um compromisso do Estado americano pagar o valor nominal dessa mesma nota. É apenas a confiança que as pessoas têm no papel, nas notas de dólar, é que faz com que essa nota tenha valor. Não é o facto de saberem que existe uma reserva que está lá, ou que tem um bem subjacente, é apenas confiam que a pessoa que vai receber a nota também tem o mesmo grau de confiança em recebê-la, porque sabe que outra pessoa também também estará confiante na liquidez
e no seu estado para pagar e para fazer face ao valor nominal do papel que trazem e que pagam e que utilizam para pagar as coisas umas às outras. Portanto, neste momento nós já deixamos de confiar no papel e começamos a confiar também nos extratos bancários, na informação que está na nossa conta bancária, através do telemóvel, nós vemos os nossos extratos. Portanto, já nem precisamos de confiar nas notas, porque confiamos no nosso extrato bancário e não precisamos ter o dinheiro, nem os bens, nem nada connosco, para estarmos descansados e para dormirmos descansados com o nosso dinheiro. Como dizia há pouco, ou como disse inicialmente, as moedas as moedas tinham o próprio valor do material em que eram feitas, valia o valor facial, as notas tinham o ouro indexado e a coisa correu bem. Neste momento, nem uma nem outra tem o valor que lá está cunhado e nós achamos só, ou confiamos só que o banco possa valer-nos no caso de alguma coisa correr mal. E até se diz que por cada dólar que existe em circulação em papel ou em moeda, existem 1.333 dólares a circular eletronicamente. E isto acho que não poderia ter feito um melhor enquadramento histórico e um enquadramento a nível de tecnologia para vos explicar que a origem das criptomoedas é nem mais nem menos do que o passo a seguir, tendo em conta esta digitalização do dinheiro, tanto no caso do dólar como de todas as moedas a nível mundial. Neste caso, as criptomoedas, ou neste caso específico das criptocoins, e vamos pôr agora de lado um bocadinho a questão das moedas digitais dos bancos centrais, vamos falar das criptomoedas, como o Bitcoin, como o Ethereum, como essas moedas. Portanto, a grande diferença é que não respondem a nenhum Estado ou governo. Não tem nenhum banco central que decida quando é que vão imprimir mais moedas, ou quando é que vão subir a cotação, ou controlem o que quer que seja dessas moedas, ok? Existem sempre quantidades limitadas de moeda, é um dos princípios das criptomoedas, é que existe uma quantidade limitada que é sabida à partida, e isso só por si transforma num ativo escasso, e uma matéria que pode ser até eventualmente comparada com uma commodity, como o ouro, como a prata, que também são finitas e também existem em quantidades limitadas no nosso planeta. Estas moedas não são fiscalizadas pelas autoridades, ou mesmo que sejam fiscalizadas, são só no aspecto de verificar se as pessoas ou se conseguem apanhar alguém a comprar materiais ilícitos com estas moedas, não pela fiscalização da própria moeda, mas pela fiscalização das pessoas ou no que aquela transação possa gerar. Porque este tipo de moedas não há possibilidade das autoridades controlarem isto e poderem fazer parte ou poderem estar por dentro dos servidores onde estas moedas são desenvolvidas e são guardadas. E já vamos ver porquê. Obviamente que as criptomoedas, e isto também com a contextualização histórica que vos dei, só existem porque existem computadores. Só é possível termos este tipo de transações e termos este tipo de tecnologia porque existem computadores. Era impensável que sem computadores que se pudesse evoluir para este tipo de tecnologia. Aqui, tal como nas moedas, as pessoas confiam na liquidez. Quem compra uma criptomoeda confia que exista outra pessoa que também confie na mesma moeda e por isso compra ou vende. Ou quando vende, está sempre à espera que haja alguém que tenha interesse em comprar, e quem adquire pode ter vários
pode ter vários objetivos, pode ter o objetivo de guardar, pode ter o objetivo de utilizar para fazer transações, para fazer compras de bens, ou pode simplesmente comprar para especular. E transformando também as criptomoedas em ativos especulativos, tal como os outros, o Forex ou as commodities, que nós tanto transacionamos enquanto traders e enquanto investidores. Outra das características das criptomoedas é não ter comissões, não existe uma comissão na transação, não existe comissão no depósito, não existe qualquer tipo de comissão bancária ou de outro tipo, ou de qualquer outro tipo nestas moedas. Por outro lado, podem ser as transferências, são instantâneas e tanto é instantâneo para um pagamento que eu faça para uma pessoa do meu vizinho ou para a pessoa onde eu estou a comprar um bem presencialmente, como para qualquer outra parte do mundo. Independentemente do sítio do mundo onde a pessoa esteja, a transação é imediata e é exatamente o mesmo tipo de transação como se a pessoa estivesse presencialmente a fazer o pagamento. Okay? Uma das características que mais mais confiança me deu, ou que mais me cativou para estudar este tipo de moedas e achar e defender há muitos anos que será o futuro, é o elevado grau de segurança que este tipo de tecnologia tem subjacente e a funcionar por trás destes conceitos. Então funciona basicamente como as criptomoedas funcionam em peer-to-peer. Não têm como estão descentralizadas, e a descentralização é mesmo, não existe um servidor central a controlar, nem um banco central a controlar, portanto está completamente descentralizado, não só no seu controlo, mas também onde estão os registros e no tipo de, ou onde se guarda a informação sobre estas moedas. Obviamente que a informação tem que ser guardada, as transações é como um extrato, funciona exatamente como outra moeda qualquer, existe um extrato, mas pois, esse extrato não é guardado num servidor, é guardado, as transações são feitas peer-to-peer, ou seja, eu que transaciono diretamente do meu computador para o outro computador de outra pessoa. E existem outros computadores que fazem o controle desta minha transação, e existem outros que só verificam se todo este movimento e controlam os próprios controladores. Já vamos entrar em detalhe, não quero que fiquem baralhados com estes conceitos, mas começamos agora a entrar já no funcionamento e na tecnologia utilizada para as criptomoedas. Então, basicamente, as transações são feitas de computador para computador, ou de plataforma para plataforma. Não há aqui intermediários, não há aqui qualquer contacto externo ou de uma entidade externa para que seja feito este pagamento. Portanto, as transações são feitas entre as máquinas, sejam eles os computadores, sejam o telemóvel, o tablet, o que for. Já vamos ver também como é que esta informação é guardada e como é que funciona este registro. A tecnologia, ou o extrato que eu vos falava, na prática, tem o nome de blockchain, que trouxe esta imagem para representar a blockchain, uma corrente com blocos. Na verdade, não é bem assim, é uma forma de ilustrar apenas este conceito. Trata-se de cada bloco, vamos pensar que cada bloco destes é uma transação. Este é o pagamento do fulano A para o fulano B, este é do Zé para o Manel, esta é outra transação. Portanto, estão aqui representadas três transações, mas todas estão interligadas entre elas. Ou seja, as transações, ou a blockchain, não é mais nem menos do que um extrato, como se fosse um extrato bancário, mas em vez de termos o nosso extrato individual, temos um extrato coletivo, com todas as transações dessa mesma moeda. Tudo o que envolva, por exemplo, a Bitcoin tem uma blockchain em que são registadas todas as transações de Bitcoin.
Portanto, de todas as moedas que estão em circulação, o registro existe, a distribuição de cada uma delas, e por cada transação nova vai-se adicionar mais um bloco a esta corrente gigante, a que chamamos então blockchain. E estas transações são validadas por outros computadores, que neste caso se chamam mineradores. O termo mineração vem, obviamente, do facto das criptomoedas serem um bem escasso, serem limitadas e por isso comparadas a um mineral, como o ouro, por exemplo. Obviamente que não é a mineração, quando vocês ouvem falar em mineração, não são pessoas numa mina, são efetivamente servidores ou computadores que estão a fazer um trabalho de processamento das transações que são efetuadas pelas pessoas. E isto que vocês veem aqui, estas imagens destes 3 exemplos, o nosso telemóvel também é um minerador, também pode ser um minerador. Existem formas de nos registarmos como mineradores de uma determinada moeda. E isto que vê não pertence a um Estado, não é público, não é uma entidade pública, nem é um banco, nem nada disso. São entidades privadas, como eu ou como vocês, que podem ter este tipo de tecnologia em sua casa, nos armazéns, onde quiserem, para minerar e para ajudar no funcionamento desta tecnologia. Por essa ajuda, os mineradores são recompensados em moeda pela mineração que fazem dessa mesma moeda. Ou seja, por exemplo, na Bitcoin, os mineradores de Bitcoin, uma vez que já estão descobertas quase todas as moedas, porque as moedas, o próprio código que foi desenvolvido pela Bitcoin não divulgou, não pôs em circulação todas as moedas, logo no início, foram sendo descobertas, na prática foram sendo mineradas, foram sendo recompensadas as pessoas que ajudavam nesta grande blockchain, tanto nas transações como na validação dessas mesmas transações. E as pessoas que são recompensadas iam recebendo mais dinheiro e mais dinheiro sendo em circulação. Neste momento, já a mineração já que continua, são muito poucas as moedas que existem para ser recompensadas, ou as pessoas já são pouco recompensadas por minerar. E às vezes nem compensa a eletricidade que se gasta e o custo dos equipamentos para essa mineração. O mesmo não acontece com outras moedas. Outras moedas que estão a começar agora, ou que já existem, ainda dão alguns pagamentos rentáveis na mineração. Não é o caso da Bitcoin, porque a Bitcoin vem reduzindo, tem vindo a reduzir o pagamento ou a recompensa dessa mineração ou dessa validação da blockchain ao longo do tempo, porque cada vez há menos moedas e o pagamento ou a recompensa é uma percentagem das moedas que estão disponíveis. Temos então a blockchain, aqui de uma forma um pouco mais, de um esquema um pouco menos metafórico, já aqui um esquema mais científico. Então os nossos computadores que fazem as transações entre computadores, fazemos o pagamento a alguém, essa transação é validada pelos múltiplos computadores que estão a fazer a mineração. Se a transação for válida, ou seja, se as passwords forem válidas e se a transação se concretizar, se a pessoa, o receptor aceitar e o emissor aceitarem o pagamento, introduz um novo bloco na blockchain, é tudo validado. Caso exista algum potencial ou alguém que tente manipular o sistema ou tente aldrabar esses pagamentos, esse mesmo pagamento é rejeitado e não entra na blockchain. Ok? Já vamos ver também como é que isso pode acontecer ou se é viável que isso aconteça. Tá bem? Uma das grandes características de segurança
das criptomoedas, e para que exista então esta validação, se está tudo, se é uma transação válida ou não, é preciso introduzir, é preciso que as pessoas tenham uma carteira, o chamado uma wallet de criptomoedas. Cada pessoa tem a sua carteira, e não estamos agora a falar nos mais especulativos, porque esses podem investir em CFDs, ou já existem CFDs de criptomoedas, vários brokers já disponibilizam essa possibilidade de investirmos no preço das moedas. Não estamos a falar desse tipo de produtos adjacentes, estamos a falar das próprias moedas, como se fosse uma moeda normal, como o euro, como o dólar. Temos então uma carteira, uma wallet, uma carteira digital, e essa carteira está protegida com passwords. Temos uma password que é nossa e uma password que é do próprio sistema, em cada carteira. E essa password está, obviamente, codificada. Eu tenho aqui também algumas imagens de algumas codificadoras. A codificação ou criptografia, de onde vem o nome criptomoedas, não é um termo também de 2007, não é um termo novo. A criptografia é a codificação das mensagens entre dois pontos, e já é subejamente conhecido da nossa história, especialmente em guerras, onde os países tentavam esconder as mensagens entre os vários tipos os vários zonas onde tinham as suas tropas, e para passar mensagens para as tropas, e caso essas mensagens fossem interceptadas, não fossem descodificadas, ou o inimigo não conseguisse perceber que mensagem queriam passar. E por isso existiam máquinas em cada ponta, ou em cada local da mensagem, em cada ponta da mensagem, para descodificar então a mensagem que passava em frequências de rádio, por exemplo, sem que ninguém se percebesse o que é que a mensagem estava contida nela. Portanto, a criptografia já existe há muitos anos. Esta máquina que vem aqui até tem um nome que se chama Enigma, e que foi muito célebre na Segunda Guerra Mundial, e há filmes até sobre isto. Obviamente que a criptografia que estamos a falar aqui não é uma criptografia analógica ou deste tipo de máquinas, é uma criptografia digital com codificações informáticas. Okay? No caso da Bitcoin, e cada moeda, já vamos falar, quando falamos aqui na questão fundamental, na análise fundamental das moedas, já vamos aprofundar um bocadinho mais sobre isto, mas cada moeda funciona da sua maneira. Não têm todas as moedas, ou as criptomoedas não funcionam todas da mesma forma, não têm todos o mesmo grau de segurança, não têm todos os mesmos princípios. Apenas a linha condutora que existe então são moedas descentralizadas de bancos, portanto não respondem a nenhum banco central, e não são controladas, ou quando saem para o mercado, ou quando são disponibilizadas ao público, não estão no controle já de quem as emite. Passa a ser um código informático a funcionar per si. Por isso, no caso da Bitcoin, e vou falar especificamente da Bitcoin, sobre o funcionamento, o nível de segurança, podia trazer outra moeda qualquer, esta é, sem dúvida, a moeda que mais fascina neste âmbito. Não quer dizer que as outras não sejam seguras, e não quer dizer que esta seja melhor que as outras. Ok? Eu gosto sempre de reforçar esta ideia, porque se nós temos a nível de income markets alguma dificuldade, muitas das vezes, com a regulação, falar em criptomoedas e falar numa moeda específica triplica ou quadruplica aqui o nível de risco de sermos mal interpretados, ou disto poder ser considerado mais não do que formação. Okay? Portanto, voltando aqui, fechando este parênteses e voltando aqui à Bitcoin e à segurança, estamos a falar de passwords, obviamente. Neste caso, nem são
bem passwords. Já o Snowden, no início do seu refúgio na Rússia, dizia uma das primeiras coisas que nos temos que habituar para estarmos um pouco mais seguros é temos que esquecer as passwords e começar a pensar em passphrases, ou seja, esquecer aqueles códigos simples que nós digitamos no nosso multibanco e nas nossas passwords do e-mail ou do que for, e passarmos a pensar em passphrases, em coisas mais elaboradas, mais difíceis de descodificar. Pois a Bitcoin tem uma password, ou a password que vocês definem da Bitcoin na vossa carteira é encriptada num código de 256 bits, ou seja, num algoritmo de 256 bits, ou seja, a vossa password passa a ter 256 caracteres, o que torna muito difícil de descodificar. É como se o vosso PIN tivesse 256 dígitos, ok? Esta tecnologia não foi inventada pelo Sr. Sakamoto, ou Nakamoto, foi inventada pela NSA e foi utilizada então na Bitcoin para garantir que existe uma dificuldade acrescida para descodificar então estas passwords e para se conseguir hackar, entre aspas, para se conseguir aldrabar o sistema e conseguir causar danos ou entrar na carteira de uma pessoa alheia. Okay? Os computadores mais rápidos atualmente levam cerca de 10 minutos, ou as transações até da Bitcoin levam cerca de 10 minutos para conseguir colocar então o tal blocozinho para validar se toda aquela transação está feita. Portanto, e isso tem a ver, obviamente, com o facto destas passwords terem esta extensão toda. Não só a nossa password de entrada tem estes 256 bits, como a password que é gerada pelo próprio sistema. Portanto, temos duas passwords na nossa carteira, que é a nossa privada e a pública. Portanto, são duas passwords. E cada uma delas tem 256 bits. Portanto, a private key e a public key, ambas têm 256 caracteres cada uma, que dá 512 caracteres no total, ou seja, uma dificuldade enorme para alguém conseguir entrar no nosso sistema e roubar-nos a password ou roubar-nos a carteira. Para além desta questão de ser difícil roubarem-nos a carteira porque as passwords são encriptadas com um algoritmo extremamente difícil de desencriptar, ou numa máquina, como estavam a ver ali aquelas da Segunda Guerra, uma máquina super complexa, ainda temos mais adicionaram uma complexidade acrescida, que é quem é que tem este extrato. Já sabemos que existem as pessoas que têm a sua carteira e que fazem uma transação com outra carteira e que essas pessoas são validadas, ou a transação entre essas duas pessoas são validadas pelos mineradores, que são então os computadores que são atribuídos ao sistema para ajudar nestas transações, ou na validação destas transações. Mas então onde é que está essa blockchain? A grande vantagem, ou uma das grandes características de segurança destas moedas, é que o registro, ou essa blockchain, está em cada carteira. Todas as carteiras têm a mesma blockchain, tem uma cópia do registro. Ou seja, cada utilizador é como se cada um de vocês tivesse o extrato bancário de todas as pessoas no mundo. Ou pelo menos que transacionassem a moeda que vocês têm no banco. Por exemplo, em euros, uma conta em euros, tivessem o registro de todas as pessoas. Só que ela está encriptada e vocês não conseguem ver quem é quem. Conseguem ver que fulano A transferiu X bitcoins para fulano B ou outra moeda qualquer, mas não conseguem ver quem é esse fulano A, quem é esse fulano B, porque estão codificadas então com esses códigos de 256 caracteres. O que também traz aqui uma vantagem a nível de segurança, porque, como estávamos a ver ali há bocado, nesta imagem, aqui um pouco atrás, da blockchain e de rejeitar, isto é para o caso, isto acontece quando alguém tenta chegar aqui ao nosso registro e alterá-lo.
ok? Porque há sempre aqueles que gostam de tentar manipular o sistema e gostam de tentar fazer asneiras e podem tentar alterar os registros. Se algum dos registros destes, por exemplo, que estão aqui, for alterado, os outros apercebem-se automaticamente e vão eliminá-lo e dar-lhe uma cópia nova. Como quem diz, olha, tu tens aí um erro, vou-vos dar outro exemplo. Um jogo de póquer, em que tem 5 jogadores. E por cada jogada, ninguém fala, mas todos têm um bloquinho e apontam todas as jogadas que foram feitas, a quantas fichas é que o fulano A pôs, quantas o outro, tudo é apontado. E no fim, trocam-se notas. No fim, mostram-se as notas, o bloco de notas de todos. E se houver alguém que tentou enganar o sistema e que não pôs o registro correto, é apanhado e diz, não, meu amigo, tu não apontaste bem, falta-te aí estas fichas, ou contaste mal as fichas, portanto toma lá uma cópia da nossa, que a nossa é que está correta, e vale pela maioria. Aqui é um pouco assim. Para alguém conseguir entrar no sistema e aldrabar as carteiras ou tentar manipular os registros, teria que conseguir fazer essa alteração a pelo menos 50% ou 50,1% dos registros em todo o mundo. Como são os milhões de utilizadores, isso torna-se completamente impossível, pelo menos com a tecnologia de hoje em dia. Não quer dizer que no futuro, com a informática a evoluir e com o processamento quântico, não possa ser possível. Atualmente e nos próximos tempos, diria décadas, não se vislumbra qualquer possibilidade de conseguir que esse sistema seja violado. Okay? Bom, tenho estado a falar de Bitcoin, mas o que é que existe para além de Bitcoin? Não existe só Bitcoin. Existem outras moedas. Qualquer um de nós aqui neste auditório provavelmente já ouviu falar de várias. Na verdade, existem milhares de criptomoedas. É muito fácil, inclusivamente, criar uma criptomoeda. Qualquer pessoa pode fazê-lo, qualquer pessoa tem a capacidade de fazer. Antigamente era um pouco mais complexo, era só para pessoas com um know-how de informática muito superior à média. Neste momento já existem plataformas para nos ajudarem a criar criptomoedas que nos indicam, escolhemos o tipo de segurança, escolhemos o tipo de código que queremos usar, o tipo de pagamento para a mineração, fazemos uma espécie de um apanhado, temos ali uma panóplia de escolhas e criamos a nossa criptomoeda. Na parte da análise fundamental já vamos falar um pouco mais sobre isso. Inclusivamente existe o criptoescudo. E o objetivo do criptoescudo, se bem me lembro, eu não sei se este site ainda está a funcionar, mas era pagar, o objetivo da criptoescudo era andaria a fundos para pagar a dívida portuguesa. Acho que não foi para a frente. Bom, já falei das criptomoedas, já vos dei um enquadramento sobre criptomoedas. O tempo está a passar e ainda temos aqui bastantes coisas para falar, de maneira que vou tentar também acelerar aqui um pouco esta conversa. Sendo que a apresentação principal das criptomoedas já está feita. Vou falar-vos um bocadinho então das moedas digitais dos bancos centrais. Este é um tema que ainda é pouco falado nas redes sociais e nos mídias em geral, mas já se vai encontrando alguma informação sobre isto. Então, o porquê destas moedas digitais dos bancos centrais? Basicamente, a explicação que eu encontro é aquela velha máxima do se não consegues vencê-los, junta-te a eles. E como os governos já perceberam que não é fácil acabar com as criptomoedas, apesar das várias tentativas que já foram feitas nesse sentido, quando os governos se insurgem para as criptomoedas, dizendo que são utilizadas para a compra de armas, ou de escravidão, ou tudo o que é ilícito. Como viram que, mesmo assim, as pessoas continuam a acreditar e continuam a receber de braços abertos estas novas tecnologias e investir nestas novas moedas, decidiram também eles criar as suas próprias moedas
criptomoedas, provavelmente até para substituir as notas ou substituir uma tecnologia mais antiga, como vimos historicamente no início desta sessão, que houve coisas que foram caindo, tal papel no mercado, tal, as letras foram caindo ao longo dos tempos. É muito natural que as notas sejam a próxima coisa a desaparecer ao longo das décadas e que seja substituída por exemplo, as moedas digitais dos bancos centrais. Então, o que é uma moeda digital do Banco Central? São criptomoedas. A única diferença é que, em vez de serem descentralizadas, são centralizadas nos seus bancos centrais. Okay? São controladas à mesma e reguladas pelos bancos centrais. Mas não deixam de ser criptomoedas, porque utilizam também a blockchain, utilizam também a mineração, utilizam também os sistemas de segurança da criptografia, por isso são criptomoedas. Há muitos bancos que já estão a testar estas moedas. Inclusivamente a China, talvez penso eu que seja o Banco Central que mais evoluído vai nesta matéria, com o seu yuan digital, já está em plena fase de utilização, pelo menos experimental, nos mercados, e já ao público. Vamos ver então porque é que devemos preferir estas moedas em vez dos mecanismos de pagamento atuais, quais são os benefícios e quais são as desvantagens destas mesmas moedas e de que forma, obviamente, é que pode afetar os bancos e as instituições financeiras no futuro. Claro que sim. Porquê é que devemos preferir? A grande vantagem das criptomoedas, como vos digo, ou uma das grandes questões das criptomoedas e da sua aplicabilidade é a segurança, e as pessoas confiam muito por causa da segurança. E aqui também é importante que estas moedas sejam consideradas seguras, o que vai fazer com que as transações sejam mais legítimas. É muito mais difícil de falsificar o dinheiro, e é muito mais difícil também, ou seja, ou elimina também a possibilidade de haver o risco de incumprimento. Numa Bitcoin, por exemplo, ou numa criptomoeda, nós, para fazermos a transação, temos que ter essa moeda na nossa carteira para poder pagar. Se não existir na nossa carteira, o pagamento não é feito. Logo, mitiga ou elimina o risco de não cumprimento entre as duas partes. Ok? Portanto, se existe o pagamento, se a transação for validada, ela é legítima e não há volta a dar. Por outro lado, como todos os pagamentos se baseiam em dinheiro que efetivamente existe, não há dinheiros falsos, não há a possibilidade de criar moeda para além daquela que o Banco Central disponibilizou. Portanto, também não existe o risco de solvência dos bancos e do capital que vocês depositam nos bancos sobre esta moeda, ou com base nesta moeda, porque será um produto, porque ela estará lá sempre disponível para vocês fazerem transações com ela. Não está dependente do própria entidade bancária onde está a carteira, porque é só apenas um veículo e não tem qualquer tipo de interferência na transação. Que benefícios então podem trazer estas moedas? Pois a grande vantagem é que, com a aplicabilidade deste tipo de moedas, os bancos centrais conseguem dizer ou fazer no imediato, sem ter que passar depois por crivo de cada país e a forma de utilizar essas mesmas injeções monetárias. Portanto, passa a ser o Banco Central a definir todas as regras e a fazê-las cumprir imediatamente, sem ter que passar pelo crivo dos bancos de cada país, ou dos governos de cada país. Passa a ser o dinheiro muito mais centralizado e, por isso, também mais seguro, porque
há a garantia de que aquelas moedas são legítimas e são garantidas do seu pagamento. Por outro lado, os bancos podem dedicar-se àquilo que mais já sabem fazer, que é a criação viram mais para os serviços e criação de instrumentos financeiros ao nível dos financiamentos e ao nível da consultoria e ao nível de investimentos. Okay. Uma última vantagem que eu vos trago aqui é o facto também dessas transações, ou todas as transações, por facto de serem digitais e por facto de serem imediatas e terem esta tecnologia já bastante disseminada nos mercados, também as coisas tornam-se mais fáceis e mais baratas para todos, tanto para os próprios bancos, que não têm que andar a transportar e ter carrinhas de valores, a transportar dinheiros para um lado para o outro. Aqui resolvem o problema com este tipo de moeda e tem muito menos custos e podem imputar muito menos custos aos consumidores, se não eliminá-los até. Mas não são só vantagens que existem neste tipo de moedas, também há desvantagens. A desvantagem é que, como nós somos donos das nossas carteiras e somos donos reais do nosso dinheiro, e toda a gente decidir ficar com o dinheiro e não colocar não fazer investimentos com o seu dinheiro, os bancos podem perder liquidez e então podem, de certa forma, ter dificuldades ou passar dificuldades para manter a máquina a funcionar, porque não têm os depósitos, não têm dinheiro disponível para fazer face às suas despesas e até para poder financiar ou conceder crédito a outras pessoas. Por isso, os créditos ou podem ser inviáveis ou um pouco mais caros, muito mais caros do que agora. Por outro lado, como vimos há bocado, que as máquinas atualmente, os computadores, levam 10 minutos a decifrar e a validar um registro para a blockchain. Imaginem o que é massificar, e estamos a falar numa Bitcoin ou numas criptomoedas, quer queiramos, quer não, ainda não têm um volume expressivo. Imaginem o que é substituir o euro por um euro digital, em que toda a gente, de todo o mundo, vai começar a fazer transações e vai fazer crescer esta blockchain para tamanhos que os próprios computadores, os próprios discos dos computadores, possam não aguentar o tamanho. As blockchains, não sei, por acaso é uma informação que poderia trazer aqui, tenho ideia que a blockchain ou que da Bitcoin andará na ordem dos poucos teras, mas ou aliás gigas, mas rapidamente se transforma em teras ou muito mais, e isso poderá ser inviável guardar os registros nos computadores e fazer o tal peer-to-peer, guardar o tal registro em cada um, de forma a que isto seja seguro. Por isso é um desafio ainda o tamanho da blockchain, e está a ser estudado, obviamente, a forma de contornar esse problema. Portanto, é uma desvantagem da criação das moedas, é que a massificação poderá ainda não ter a informática suficiente para aguentar as transações. Atualmente, enquanto estou a falar, enquanto estamos provavelmente a nível mundial, foram efetuadas centenas de milhares de transações em máquinas multibanco, em pagamentos de moeda presenciais. Portanto, a quantidade pode inviabilizar este tipo de tecnologia, pelo menos por enquanto. Eu aqui trago-vos um esquema de como é que as coisas passam a funcionar relativamente às moedas digitais dos bancos centrais. Atualmente temos o Banco Central, que produz dinheiro real e entrega aos bancos, e os bancos entregam aos utilizadores através de crédito, através de serviços, e o dinheiro circula dessa forma. Com a entrada das moedas digitais, o que acontece é que o Banco Central fornece essas moedas ou
as criptomoedas diretamente aos utilizadores que fazem pagamentos entre si, e os bancos existem apenas com um caráter de serviços e de facilitar algumas transações, nomeadamente a concessão de crédito ou produtos financeiros que tragam, do ponto de vista do investimento e da poupança. Aqui temos a lista dos países que já têm esta tecnologia a ser testada, ainda é um pouco longe de vir a público e de entrar em funcionamento, ao contrário da China, que já deu um passo um pouco maior sobre esta tecnologia, mas temos aqui já alguns países onde isto já é falado, ou já está em fase de testes. Trago também um comentário da Presidente Lagarde que diz que se não houver impedimentos dos governos da zona euro, também é possível que em algumas, ainda nesta década, consigamos ter funcionar também uma moeda digital do Banco Central Europeu. Vamos passar então a uma parte mais emocionante da nossa apresentação, que é sempre a parte técnica, a análise técnica aplicada, neste caso, às criptomoedas. Quem já nos conhece, enquanto Income Market, sabem que uma das nossas toadas, uma das nossas frases mais célebres é backtesting, entre outras, mas especialmente o backtesting. E para fazer backtesting numa criptomoeda, temos aqui algumas dificuldades, porque não temos grande histórico. E, como não temos, o facto de não termos muito histórico em nenhuma das moedas atualmente, faz com que na nossa checklist, e que faça o tal sentido de porque que na Income Market não falávamos muito sobre este tema, e continuamos a não falar muito sobre este tema, porque de facto na nossa checklist dos nossos métodos de trading, uma das coisas que fazemos é backtesting, e o facto de não podermos nestas moedas fazer muito, não temos histórico suficiente para padronizarmos e para encontrarmos aqui uma estatística que nos valha, é o primeiro sinal de dificuldade que encontramos em negociar ou em sentir-nos confortáveis em negociar este tipo de ativos. Mais uma vez, eu tenho aqui um grupo tenho aqui o gráfico de algumas moedas. Estas não são, as moedas não têm que ser as moedas mais importantes, tem a ver com o meu critério de escolha, já vos vou dizer um pouco mais à frente como é que eu faço, e tem aqui então alguns exemplos, 6 exemplos de criptomoedas e dos seus gráficos. Antes de fazermos análise técnica a qualquer um destes ativos, temos que falar sobre o nosso, enquanto Income Markets, ou enquanto Samuel, nosso método de trading. E, para simplificar, vamos falar apenas dos conceitos base. Vamos falar um bocadinho sobre nós analisamos tendências, somos negociadores de tendências, já sabem que os gráficos têm uma tendência, ou é bull, sobe, bear, desce, ou em range, que é lateralizar, um gráfico que não tem uma tendência definida. Portanto, estamos a falar aqui nestes ativos que são todos bull. Este XRP, este Ripple, tem aqui alguma lateralização, já mais difícil de definir a tendência, mas basicamente para já todos estão em ascensão, independentemente de agora recentemente ter havido algumas correções, já depois de eu ter tirado estes gráficos, um print destes gráficos, existiram algumas correções, mas no entanto para este fim educativo é completamente indiferente. Mas já falamos então da forma de nós negociarmos. Nós somos negociadores de tendências, e mais do que negociadores de tendências, somos negociadores de tendências com base em suportes e resistências. Quem nos ouve falar também sabe perfeitamente o que são estes suportes e resistências. Eu já vou passar aqui
um pouco mais um slide sobre esta temática para poder enquadrar as pessoas que estão aqui e que não entendem ainda os princípios da análise técnica. Eu, pessoalmente, negocio em tendência, seja ela bull ou bear, mas em tendência, uma tendência definida. Nos casos das criptomoedas, tendencialmente bull, que é o que estamos a assistir ultimamente, e suportes e resistências horizontais. Eu defino zonas onde o preço cria um suporte ou cria uma resistência, já vamos ver um bocadinho melhor, e especialmente onde faz uma coisa que se chama o role reversal, que é quando um suporte vira uma resistência, ou vice-versa. Passamos então à parte gráfica. Este é o meu gráfico, é um gráfico que eu gosto de negociar, que eu gosto de ver, onde temos então um gráfico ascendente, temos um gráfico bull, uma tendência bull. Esqueçam agora estas linhas, não vão ser necessárias para esta explicação. Vamos concentrar apenas na direção, ou seja, o preço ao longo do tempo, que isto, o eixo do X é o tempo e o eixo do Y é o preço. Portanto, ao longo do tempo, quanto mais vai passando o tempo, o preço vai apreciando, vai ficando mais caro, ativo. E há zonas onde se vê que o preço vai e não consegue passar. A isto chamam-se resistências. O preço, entretanto, corrigiu, voltou aqui um bocadinho para baixo, voltou a subir, voltou a encontrar a mesma resistência. Desta vez, houve compradores que foram mais fortes que os vendedores, por isso o preço continuou a subir. Partiu então esta tal resistência, passou, não foi suficientemente forte, desta vez houve força para passar, e chegou a outro ponto onde fez exatamente o mesmo. Já temos aqui as nossas duas resistências. O preço, entretanto, recua, corrige, e corrige, curiosamente ou não, a uma zona onde antes era uma resistência. Ele parou exatamente no sítio onde antes não tinha conseguido passar para cima, desta vez não conseguiu passar para baixo. A isto chamamos um suporte. E assim sucessivamente. Portanto, temos esta resistência, temos aqui a resistência, que entretanto virou suporte, tanto aqui como aqui. E isto então é que chamamos role reversal. Ok? Enquadrado estes termos e sabendo que a minha forma de negociar é negociar em tendência, em suportes e resistências, neste caso em role reversals. Nós temos, no final já vou falar também dos nossos cursos, e onde, peço perdão, onde nós desenvolvemos e explicamos todos estes conceitos com detalhe e com toda a atenção, mas esta é a minha forma de negociar. Tendência, suportes e resistências horizontais, role reversal, e eu entro nos trades para a valorização, neste caso de gráfico que está com uma tendência ascendente. Posto isto, vamos então falar aqui da nossa Bitcoin, por exemplo. Eu retirei alguns fragmentos de gráficos, retirei-os de uma forma mais ou menos aleatória. Podem, inclusivamente, quem já tiver alguma experiência de análise técnica e que nunca experimentou, pode fazer, pode experimentar a ir agarrar em qualquer fragmento das criptomoedas e verificar se este conceito dos role reversals funciona. E aqui ali tínhamos um exemplo académico, na verdade não é exemplo académico, é a Libra-dólar, alguns no tempo. E aqui temos então um exemplo que parece académico, mas que também valida perfeitamente a história dos suportes e resistências com os tais role reversal. Portanto, ou seja, os nossos princípios de análise técnica, a forma de nós negociarmos as moedas, as moedas de Forex, o euro, o dólar, o libra, o que for, ou as commodities, ou os índices de ações, ou o que for, qualquer ativo, as próprias ações, também se podem aplicar às criptomoedas. E esta é talvez a parte mais interessante, uma parte muito interessante das criptomoedas, é que acabam por ter padrões muito idênticos a qualquer outra moeda. Isto, a melhor explicação, e aqui está o Cardano, em que acontece exatamente o mesmo. Temos um Cardano aqui no valor baixo, e entretanto a fazer os mesmos padrões de suportes e resistências, mas estava-vos a dizer
É muito interessante termos este tipo de padronização nas criptomoedas, basicamente porque, ou a explicação que eu encontro, é porque isto também é negociado por pessoas e as pessoas têm tendência a ter os mesmos comportamentos. É muito mais social, ou muito mais pessoal do que matemático. Aqui o Ethereum também tem comportamentos muito semelhantes, também temos os nossos suportes, resistências, e o preço tende a reagir de forma a respeitar os princípios da análise técnica com base nos suportes e resistências horizontais. Obviamente que existem outros, podem depois ver nos nossos cursos esses mesmos, mas basicamente queria-vos trazer esta parte muito interessante dos gráficos, que é ver o preço e os diferentes criptomoedas, independentemente dos seus projetos e dos seus nomes e dos seus atributos. O que é facto é que, tecnicamente, todos eles têm um comportamento semelhante e funcionam com base, ou podem ser negociados de forma positiva com a análise técnica. Aqui a Litecoin também teve aqui um período de maior range, ou seja, sem lateral, sem uma tendência definida, e depois lá começou a sua escalada. No entanto, o próprio range, a própria lateralidade, respeitou perfeitamente os princípios da análise técnica dos suportes e resistências, tal como as outras. E ainda a IOTA, a última moeda que vos trago aqui para vos explicar ou para vos exemplificar a nível técnico como analisar uma criptomoeda. É mais ou menos a mesma coisa do que analisar qualquer outro ativo, seja ele regulado ou não regulado, não interessa agora isso para o caso. Passado o tema da análise técnica, vamos então falar de análise fundamental aplicada para as criptomoedas. Este é, sem dúvida, o tópico mais difícil e sempre mais sensível quando falamos em criptomoedas. É muito fácil ver aquela questão da análise técnica, que é uma análise pura e dura, e é fácil de identificar com os nossos princípios que percebe da análise técnica, consegue perfeitamente identificar os gráficos e negociar. Onde está o basilejo da questão é mesmo na análise fundamental. E eu deixei a análise fundamental para o fim com esse propósito, porque normalmente nós, quando estamos a analisar a fazer as nossas sessões na Income Markets, no serviço premium, que também já vos vou explicar o que é, falamos primeiro da análise fundamental, posicionamos e depois é que utilizamos a análise técnica para negociar. Eu aqui trouxe a análise fundamental no fim, porque eu espero que fiquem com esta a última parte desta apresentação, fique mais premente, fique mais na vossa consciência, porque de facto as criptomoedas têm aqui ainda algumas questões, como eu vos dizia há pouco, que ia-vos explicar mais tarde, que nos fazem ter aqui algum cuidado extra na negociação e que nos têm trazido sempre um afastamento grande na Income Markets às criptomoedas. Apesar de em todas as conferências nós abordarmos o tema, e ser um tema cada vez mais premente e mais informação do dia, o que é facto é que, por norma, nós não negociamos as criptomoedas, e o que vou-vos dar algumas razões para isso. Uma das principais características que devem fazer da análise fundamental das moedas é verificar o market cap. O market cap das moedas dá-vos, ou eu pelo menos é a forma como eu vejo as moedas ou como me interessam, começa sempre por a nossa atenção vira-se sempre porque ouvimos falar da moeda, porque um amigo nos disse, ou porque o canal não sei das quantas falou, ou porque vimos nas redes sociais, ou porque vimos num pop-up ou numa publicidade na internet ou no YouTube.
qualquer coisa nos faz despertar a atenção dessa moeda. E a primeira coisa que eu acho que é importante fazer na nossa investigação, porque negociar criptomoedas é importante que sejamos nós a fazer a pesquisa, o research. Enquanto que nos outros ativos, como o dólar, o euro, o ouro, o que for, já temos uma grande parte da informação, já damos como dado adquirida a informação que temos, as taxas de juro, a taxa de desemprego, portanto, são números que estão validados, que estão regulados, que são universais e que são verdadeiros, ou pelo menos é esse o número que é divulgado e que é consensualmente aceito por todos. Nas criptomoedas, não. Há muita informação na internet, muito boa e muito má. E então temos que ser nós, não é por facto de eu vir com uma camisa, ou de vocês terem aceito o nosso convite porque nos deram alguma credibilidade, que eu vos vou conseguir transmitir mais ou menos confiança, ou vos devo dar mais ou menos indícios de saber do que estou a falar do que outra pessoa qualquer, ok? Pensem sempre com a vossa cabeça, façam sempre o research quando escolhem criptomoedas. E a minha forma de escolher começa, a minha tal checklist, como fazem nos aviões, para não se esquecerem de nada, independentemente da quantidade de horas de voo que têm, é verificar o market cap das moedas. Devemos negociar moedas que estejam ativas, que tenham um market cap o mais elevado possível. Não vamos perder tempo com moedas que valham alguns milhões de euros, porque alguns milhões de euros é fácil de existir um fundo que tenha capacidade de comprar e vender moeda e manipular o preço dessa moeda a seu belo prazer. Também já vou dar um exemplo sobre isso. Devem estudar também cada moeda para existir, não só tem aquela questão da tecnologia, como tem que ter um propósito, tem que ter uma roadmap, tem que ter um projeto. Como vos dizia há pouco na brincadeira, que o criptoescudo, o objetivo era pagar a dívida pública. Ele tinha aquilo desenvolvido, apesar de não ter muita credibilidade e não ter ido para a frente, existia um projeto, existe a Bitcoin surgiu para descentralizar, para abrir os olhos, para fazer concorrência às moedas dos bancos centrais, ao tipo de pagamento normal e aos custos elevadíssimos das transações internacionais. Começou primeiro na comunidade informática e depois espalhou-se para o resto do mundo. Foi esse o grande propósito. A Ethereum, por exemplo, tem a questão de ser uma tecnologia de contratos digitais que evita que existam os tais power of attorney, os tais LOIs. Portanto, cada moeda tem o seu propósito, é construída com um objetivo. Nem todas são como a Bitcoin, que não se conhece quem é que foi o fundador. Muitas delas têm projeto, têm caras, têm pessoas por trás desses projetos e têm objetivos, checkpoints para passar até atingir o seu propósito ou tem os seus degraus e tem os seus steps para conseguir, e nós podemos monitorizar essas moedas e verificar se estão a cumprir efetivamente o que se propuseram fazer quando lançaram esse projeto. E isso está na origem também, muitas das vezes, do sucesso e o insucesso das criptomoedas, tem a ver com a robustez desses projetos e das pessoas acreditarem no conceito. Para além disso, existem então, e como estava a dizer há pouco, há muitas criptomoedas que têm caras, que têm pessoas por trás desses projetos, não só os fundadores, como os diretores ou os presidentes, como quem dá suporte, quem desenvolve. Isso tudo deve ser o vosso alvo da investigação, verificar as entrevistas com os fundadores para perceber se o conceito faz sentido ou se eles só querem
angariar dinheiro ou só querem extorquir, devem entender esse funcionamento, se as pessoas são credíveis, se não são credíveis, e não é por o fundador ter sido um ex-Google ou um ex-Microsoft que é melhor que os outros. Não tem muito a ver com isso, porque se vocês podem dar a credibilidade a uma pessoa porque foi do Google e é um gajo que até tem um bom nível e tem uma boa conversa e tem um projeto muito bem desenvolvido, mas vocês depois, numa entrevista, vêm a perceber que ele foi despedido porque fazia asneiras, ou porque bebia muito, ou porque cometeu algum tipo de, de crime dentro da empresa que fez com que, independentemente de não ser um crime punível na lei, mas que fosse o suficiente para ser despedido e para ter um processo disciplinário para ser despedido, o facto de ele ter pertencido à empresa não faz dele uma boa pessoa, ok? E às vezes essa pesquisa é o suficiente para perceberem se devem continuar a olhar para o ativo ou não, ok? Posto isto, depois definem um bias fundamental se querem comprar ou vender uma moeda e quando é que vou comprar e vender essa moeda. Isto é a análise técnica para executar esse mesmo plano. Por último, devem diversificar, não devem cingir-se apenas a uma moeda. Devem comprar, devem investir em várias moedas para diminuir os riscos na negociação. Quando vos disse há bocado, quando vocês viram aquela lista há pouco das moedas que eu tinha, tem muito a ver com este market cap. Nós queremos moedas que estejam ativas, que diariamente sejam negociadas com bastante volume, para evitar que haja alguém que consiga manipular o preço de forma simples, ok? Nós sabemos que isso acontece, já vos trago aqui uma brincadeira sobre isso, mas se me disserem que negociam com base nas 5 maiores moedas ou nas 5 moedas mais negociadas, por exemplo, é um bom critério. É um critério que já vos traz a redução daqui de algum risco de estarem a investir num ativo que vos possa trazer problemas. Pode subir muito, mas também pode descer muito. Se o volume for pouco, é fácil que uma entidade ou outra consiga determinar o preço e consiga fazer com que percam a vossa carteira. Portanto, tenham algum rigor, algum critério nesta escolha. Eu, pessoalmente, não perco tempo com moedas, independentemente da possibilidade de elas irem para a Lua e de uma pessoa poder ficar rico de um dia para o outro. Não perco tempo com moedas com market cap baixo. Dentro das criptomoedas, a decidir investir em criptomoedas sempre nas que tiverem o market cap mais alto possível. Ok? A distribuição do capital é para mim uma das maiores dicas que devem ter, das melhores dicas para investir em criptomoedas. Ou seja, se tiverem uma moeda, isto é possível nos próprios sites das criptomoedas, porque cada moeda normalmente tem um site onde tem a explicação de todo o seu projeto e de todo o seu conteúdo. Se, por exemplo, a empresa for detentora de uma grande parte, ou a empresa, ou a entidade, ou o que for, fundação, o que for detentora da maior parte do dinheiro dessa criptomoeda, devem investir sempre com muito cuidado ou não investir, porque essas mesmas pessoas têm a possibilidade de controlar o preço, injetando, comprando ou vendendo com base na quantidade ou na distribuição do capital dessa mesma criptomoeda, ok? Enquanto que uma moeda que esteja mais distribuída por várias entidades, e essas entidades são aqui ditas quais são, eu tirei os nomes para não confundir, para trazer isto de forma académica, mas um gráfico um queijinho que tenha aqui muitas divisórias e que cada um tenha pouca percentagem, é sempre uma moeda cujo risco de investir é sempre menor do que uma moeda que tenha um grande capital atribuído a um fundo, aos fundadores, ou à própria entidade, ou o que for, ok? E, por fim, diversificar.
devem sempre, obviamente, fazer um cabaz. Isto é outra das toadas da Income Markets, é diversificar. Devem sempre investir em vários ativos de forma a mitigar o vosso risco. Mesmo que esteja a correr mal num dos investimentos, existem outros que vos estão a compensar essas mesmas perdas ou esses mesmos maus investimentos que fizeram. Ok? Outra das situações é que existem moedas, e na investigação que podem fazer, existem moedas que já se consegue encontrar aqui alguma correlação. Da mesma forma que conseguimos saber que o ouro é um ativo de refúgio, um ativo de risk-on, por exemplo, o euro ou a libra são ativos aliás, o ouro, o dólar são ativos de risk-off, o euro ou a libra são ativos de risk-on e os índices de ações são ativos de risk-on. Existem estas correlações, ou as correlações entre o preço do petróleo e o gráfico do petróleo e o gráfico do dólar canadiano, por exemplo. Aqui nas criptomoedas também existem essas correlações. As pessoas nem sempre, quando têm mais-valias de uma determinada moeda, para realizar essa moeda, nem sempre vendem e trocam por dólares ou por uma moeda real. Muitas vezes trocam por outra criptomoeda e depois esperam pela desvalorização para voltar a investir. E há moedas que são muito correlacionadas com outras. Até há bem pouco tempo a Ethereum era muito correlacionada com a Bitcoin. Servia porque eram as duas moedas mais transacionadas e uma servia de suporte à outra para as desvalorizações. Já sabemos que quando uma subia, a outra tendencialmente teria a ser a mais-valia da outra moeda. Okay? Portanto, cuidado e estejam atentos também às correlações que agora, com o tempo, vão surgindo mais padrões gráficos e padrões técnicos para descobrir essas correlações. Ainda o tal brincadeira que vos trazia era esta. Esta é o Doge. Mais uma vez digo que não quero com isto pensem que eu estou a falar bem ou mal do Doge, não estou a falar bem ou mal do Sr. Elon Musk, estou apenas a dar-vos um exemplo. O Doge é uma moeda que eu tive muita dificuldade em encontrar um propósito, uma base, de um objetivo sobre a criptomoeda, não tem consistência, a meu ver, não encontro grande projeto por trás desta moeda Doge. No entanto, o Sr. Elon Musk lembrou-se de dizer que ia comprar, ou que tinha comprado Doge, e o preço subiu. Entretanto, o Sr. Elon Musk, quando provavelmente ele e muito mais outras pessoas fizeram algumas mais-valias, e quando o gráfico estava a descer, lembrou-se de dizer também que ia pôr um Doge em Marte. E o preço voltou a subir. E de repente lembrou-se de dizer que não, já não quero nem Doge, nem aceito bitcoins para comprar os meus Teslas, de maneira que acabou isso tudo. E o preço acabou por descer. Não quer dizer que seja esta a razão, mas isto é apenas esta brincadeira para vos recordar que devem ter muito cuidado quando olham para as moedas, porque da mesma forma que podem enriquecer de um momento para o outro, podem perder toda a vossa carteira de um momento para o outro. E independentemente dessa brincadeira, vejo aqui, e se quem estiver aqui mais atento, consegue encontrar aqui o tal padrão técnico do suporte e resistência também neste Doge, que tem um histórico muito mais pequeno, mas o que é facto é que o preço sobe, faz uma resistência, entretanto parte essa resistência, faz outra lá em cima, vem aqui abaixo testar a resistência que agora se transformou em suporte e subiu. Ok? Mais uma vez a análise técnica aqui a funcionar e a funcionar bem. Já estamos a chegar ao fim da apresentação e queria-vos falar ou queria-vos deixar uma mensagem para terem em conta, para levarem daqui desta apresentação, que é estratégia. Eu acho que é a palavra-chave. A maior parte das pessoas, já sabemos que a maior parte das pessoas que investem em mercados financeiros perdem dinheiro, mas a maior parte das pessoas que investem em criptomoedas não têm sequer uma estratégia
compra e vende moedas só porque sim, só porque alguém, ou porque ouviu falar, porque acha que as moedas vão todas para a lua e que o preço vai subir sem, mesmo que não seja agora, quando vierem os netos ou os filhos, ela vai subir de maneira que investem por esse tipo de razões. Tenham uma estratégia, não há necessidade de correr esses riscos. Não conheço ninguém que me tenha explicado, a quem eu tenha perguntado e que me tenha explicado e que tenha comprado uma moeda, qual é o objetivo dessa moeda, qual é o propósito, qual é o que é que está por trás dela, quem é que o fez, quem é que criou, ok? Portanto, a única coisa que as pessoas pensam quando falamos em criptomoedas é o enriquecimento rápido, porque vêem uma ou outra moeda que estava a cêntimos ir para na casa das dezenas ou das centenas de dólares ou de euros, e isso faz com que as pessoas possam efetivamente ficar ricas de um dia para o outro. Mas os riscos são gigantes. A possibilidade disso não acontecer é muito grande. Os custos de investimento, há muitas informações e muitas carteiras falsas na internet. Pensamos que estamos a abrir uma carteira legítima e na verdade não é carteira nenhuma. Tenham muito cuidado com isso. Façam o vosso research, não esperem que alguém vos dê a informação. E mesmo que alguém vos dê a informação, é com base na sua percepção e na sua investigação, não é com o vosso propósito, não é com a vossa maneira de ser, não é com o vosso sistema, é com o sistema de alguém, ok? Por isso façam a vossa investigação, em vez de aceitar e negociar com base no rumor de outra pessoa, ok? Definam um método, arranjem um método. Eu estava-vos a dizer aqui sobre os esportes e as existências do Role Reversal, que era o meu método de negociação e que poderia aplicá-lo às criptomoedas. Definam um método também que utilizem de forma consistente e disciplinada para negociar as criptomoedas. Portanto, ponto 1, escolhem as moedas com base naqueles critérios que tivemos a verificar, do market cap, do projeto, se estão aí no sentido correto, essas coisas todas. Depois definem o bias para esse o fundamental, se acham que o ativo está caro ou barato, tem tendência a subir ou tem tendência a descer num determinado período, aplicam o vosso método de análise técnica, façam o maior backtesting possível a essa moeda e depois, pura e simplesmente, apliquem esse mesmo método e esse mesmo estudo no sentido do que vocês estiveram a planear e a estudar, ok? E, por fim, diversificar. Não comprem apenas um ativo. Invistam sempre em mais do que um ativo de forma a reduzir o vosso risco. Antes de terminar, queria passar aqui só pelo nosso serviço premium, aqui a informação do nosso serviço premium. A Income Markets tem um grupo de traders que se reúnem, ao qual nós damos apoio. Fazemos reuniões ao vivo e gravadas para os nossos membros, com informação, com as nossas análises, com o que os próprios membros falam sobre os ativos que analisaram e vemos as coisas em conjunto. Temos aqui um grupo de massa cinzenta a pensar sobre o trading, ao qual nós damos aqui algum apoio. Eu sugiro que vocês visitem o nosso site e vejam então este mesmo serviço que nós temos para vos mostrar. Para além do serviço premium, temos também os nossos cursos, como vos dizia há pouco. Temos cursos que vão desde análise técnica fundamental, sistemas de trading. Damos uma abordagem muito grande a todas as temáticas do trading e convido-os mais uma vez a verem o nosso site e pedirem mais informações se quiserem ou adquirirem algum dos nossos cursos. Hoje, obviamente, temos um lançamento. Este webinar vem na sequência do nosso lançamento também de um curso online de criptomoedas, onde todos estes temas que eu estive a falar aqui são dissecados e são
vistos de forma mais pormenorizada. E é este o lançamento que nós temos hoje, sendo que dentro do lançamento temos a oferta para os presentes e que nos enviem um e-mail e que façam a aquisição do curso até ao final do mês, possam beneficiar também do mês de oferta do serviço premium. O curso já está disponível na nossa página, ou a partir de agora está disponível na nossa página para ser adquirido. As pessoas que tiverem interesse já sabem, podem ir lá, podem adquirir e ganham então uma oferta de um mês do serviço premium. Basta enviar-nos o e-mail, que tiveram presentes aqui na sessão. Se adquirirem o curso, ganham então um mês do nosso serviço premium. Ok? Não vos quero amassar muito com vendas, não é a minha especialidade, se calhar devia de ser, mas não é. Muito obrigado pela atenção de todos. Se quiserem colocar alguma questão, estejam à vontade. Eu tenho aqui no bate-papo apenas uma questão e que se foi colocada enquanto estávamos a falar das moedas dos bancos centrais. Sim, a resposta é sim, tinha a ver com as criptomoedas dos bancos centrais. E temos aqui o Daniel, que é um dos nossos membros premium, uma pessoa fantástica que já nos dá algum apoio, inclusivamente nas sessões, evoluiu connosco. Tenho orgulho e prazer de dizer que ele evoluiu connosco e que está aqui a convidar-vos também a fazer parte do nosso serviço premium. Alguém tem alguma questão? Se quiserem colocar, ainda posso aguardar aqui um minutinho ou dois para que alguém coloque alguma questão que queira, alguma coisa que não tenha ficado bem esclarecida. Estejam à vontade. Mais recomendações? Isto está muito bom. Isto não foi combinado. Nós não combinamos com ninguém pedirem-nos, darem-nos as recomendações, mas são muito bem-vindas e obrigado. Obrigado por esse apoio também. Estamos aqui a ver Fica prometido, Catarina. Tenho aqui a Catarina a dizer que eu devo uma chamada para falarmos. Sim, Catarina, peço desculpa, posso aproveitar para pedir desculpa, vou ligar sem dúvida amanhã. Tive esta preparação deste curso e a preparação deste webinar e eu agradeço a compreensão. Muito obrigado a todos, boa noite, espero que tenham gostado, espero que apreciem e até à próxima. Obrigado.